Artigo 1741. Incumbe ao tutor, sob a inspeção do juiz, administrar os bens do tutelado em proveito deste, cumprindo seus deveres com zelo e boa-fé. Artigo 1742. Para a fiscalização dos atos do tutor, pode o juiz nomear um protutor. Artigo 1743. Se os bens e interesses administrativos exigirem conhecimentos técnicos, forem complexos ou realizados em lugares distantes do domicílio do tutor, poderá este, mediante aprovação judicial, delegar a outras pessoas físicas ou jurídicas o exercício parcial da tutela. Artigo 1744. A responsabilidade do juiz será, inciso 1, direta e pessoal, quando não tiver nomeado o tutor ou não o houver feito oportunamente. Inciso 2, subsidiária, quando não tiver exigido garantia legal do tutor, nem o removido, tanto que se tornou suspeito. Artigo 1745. Os bens do menor serão entregues ao tutor mediante termo especificado deles e seus valores, ainda que os pais o tenham dispensado. Parágrafo único. Se o patrimônio do menor for de valor considerável, poderá o juiz condicionar o exercício da tutela à prestação de caução bastante, podendo dispensá-la se o tutor for de reconhecida idoneidade. Artigo 1746. Se o menor possuir bens, será sustentado e educado às expensas deles, arbitrando o juiz para tal fim as quantias que lhe pareçam necessárias, considerado o rendimento da fortuna do pupilo, quando o pai ou a mãe não as houver fixado. Artigo 1747. Compete mais ao tutor, inciso 1, representar o menor até os 16 anos nos atos da vida civil e assisti-lo após essa idade nos atos em que for parte. Inciso 2, receber as rendas e pensões do menor e as quantias a ele devidas. Inciso 3, fazer-lhe as despesas de subsistência e educação, bem como as de administração, conservação e melhoramentos de seus bens. Inciso 4, alienar os bens do menor destinados à venda. Inciso 5, promover-lhe, mediante preço conveniente, o arrendamento de bens de raiz. Artigo 1748. Compete também ao tutor, com autorização do juiz, inciso 1, pagar as dívidas do menor. Inciso 2, aceitar por ele heranças, legados ou doações, ainda que com encargos. Inciso 3, transigir. Inciso 4, vender-lhe os bens móveis cuja conservação não convier e os imóveis nos casos em que for permitido. Inciso 5, propor em juízo as ações ou nelas assistir o menor e promover todas as diligências e bem destes, assim como defendê-lo nos pleitos contra ele movidos. Parágrafo único. No caso de falta de autorização, a eficácia de ato do tutor depende da aprovação ulterior do juiz. Artigo 1749. Ainda com autorização judicial, não pode o autor, sob pena de nulidade, inciso 1, adquirir por si ou por interposta pessoa, mediante contrato particular, bens móveis ou imóveis pertencentes ao menor. Inciso 2, dispor dos bens do menor a título gratuito. Inciso 3, constituir, se necessário, do crédito ou de direito contra o menor. Artigo 1750. Os imóveis pertencentes aos menores sob tutela somente podem ser vendidos quando houver manifesta vantagem, mediante prévia avaliação judicial e aprovação do juiz. Artigo 1751. Antes de assumir a tutela, o tutor declarará tudo o que o menor lhe deva, sob pena de não lhe poder cobrar enquanto exerça a tutoria, salvo provando que não conhecia o débito quando a assumiu. Artigo 1752. O tutor responde pelos prejuízos que por culpa ou dolo causar ao tutelado, mas tem direito a ser pago pelo que realmente despender no exercício da tutela, salvo no caso do artigo 1734, e a perceber remuneração proporcional à importância dos bens administrados. Para o primeiro, ao produtor será arbitrada uma gratificação módica para fiscalização efetuada. Para o segundo, são solidariamente responsáveis pelos prejuízos as pessoas às quais competia fiscalizar a atividade do tutor e as que concorreram para o dano. Seção 5. Dos bens do tutelado. Artigo 1753. Os tutores não podem conservar em seu poder dinheiro dos tutelados, além do necessário para as despesas ordinárias com o seu sustento, a sua educação e a administração de seus bens.